Boa noite a todos, meu nome é Newton. Pessoal, eu sou aqui o administrador do grupo Ciência Espacial, Astronomia e Astronáutica. O que a gente propõe trazer para vocês é conhecimento, não que eu seja alguém especializado na área. Pelo contrário, justamente por eu não conhecer que eu quero tocar o grupo para eu aprender, porque aí eu tenho que ir atrás de informação, trazer informação para vocês. E hoje eu estou trazendo uma pessoa muito especial aqui, tá? Que é astrofotógrafo. A gente vai falar o que é astrofotografia, o que a astrofotografia pode fazer aí pelo conhecimento da ciência, tá? Pela curiosidade que ela também mata de muita gente e por ser uma forma de arte também. Então vou pedir para o Luiz ele se apresentar, tá? Luiz, se apresenta para a galera aí. Perfeito, Newton. Primeiramente, boa noite. Meu nome é Luiz, eu sou astrofotógrafo amador, astrônomo amador também, mexo com astronomia visual. Gosto também de tirar as minhas fotos de natureza, de pássaros, sempre que possível, né? Trabalho com marketing, com gerência comercial e ultimamente eu tenho feito muita foto de céu profundo, né? Eu tenho gostado ultimamente de cometas, né? As fotos de cometas. É isso aí, a gente vai falar um pouquinho do que é astrofotografia. Eu acho que antes de mais nada, tem que deixar claro que é uma arte aí que você precisa trazer até o visual, né, até os olhos do astrônomo, a imagem que vem ali de um objeto muito, muito distante, né? E no caso da astrofotografia, você vai registrar isso num equipamento e vai ter toda um setup, uma estrutura, trazer essa possibilidade. Então eu vou mostrar uma sequência de imagens aqui do material do site do Luiz, tá? Depois eu vou disponibilizar nos comentários do site dele. Eu vou me desculpar com vocês que está em inglês, né? Eu não tive tempo de traduzir isso, mas eu acho que o mais importante aqui para nós são as imagens mesmo. Então eu estou vendo aqui ó, o IC2944, né? O Running Chicken Nebula, e vou pedir para o Luiz fazer um comentário aí. O que é essa nebulosa, né? Qual a distância mais ou menos que ela está? Qual que é a dificuldade de se conseguir uma imagem dessa? E quando que você fez essa imagem, Luiz? Perfeito, Newton. A Running Chicken, né, que é a nebulosa da galinha correndo, um nome bem curioso, ela é uma nebulosa de emissão, né, ela fica perto da nebulosa de emissão também Eta Carina, que é uma das principais nebulosas aqui do hemisfério sul, né, e eu fiz essa foto aproximadamente um mês atrás, aqui de casa, com o meu telescópio. Depois eu vou dar mais detalhes sobre esse equipamento. Foram 6 horas de exposição, né, ao longo de 2 noites para capturar toda a luz dessa nebulosa, já que ele é um objeto extremamente tênue, né? A luz que chega desse objeto aqui na Terra é muito fraca e a gente não consegue registrar toda essa luz através de apenas um clique, né, uma foto rápida, como nós normalmente fazemos com o nosso celular, certo? Então, o que nós fazemos é apontar o nosso telescópio para esse objeto por várias horas e está capturando a luz desse objeto ao longo de todas essas horas, e depois no computador fazer todo o processamento através dos softwares específicos que nós temos, que eu posso falar mais depois, e também do Photoshop. Sim, sim, legal. Então a gente tem aí uma série de dificuldades, vou colocar aqui como dificuldades, mas eu acho que melhor seria dizer desafios, né, para que você chegue aí num resultado deste, né? Então a primeira coisa que eu penso, e eu vou deixar até a pergunta para depois, é como é que ele consegue fazer uma imagem a partir de 2 dias de observação. A gente vai falar isso daí mais adiante, vamos segurar um pouquinho as perguntas. Então a gente tem agora o C2020 F8 Swan, né, que é o cometa, lindo por sinal. A imagem aqui pode não trazer aí a mesma qualidade da sua imagem, do seu site, porque a gente tentei fazer uma apresentação. Então você pode comentar sobre o F8 Swan, Luiz? Com certeza, Newton. O F8 Swan foi um cometa descoberto aí para março, mais ou menos, por uma sonda da NASA, né, a SOHO, que é uma sonda que fica no espaço tirando fotos do Sol, uma foto atrás da outra, certo? E ela tem uma câmera chamada Swan. E essa câmera, por vez ou outra, ela consegue captar também um cometa. Sem querer, ela acaba captando um cometa. Existem pessoas aqui na Terra que baixam essas imagens, né? Isso é tudo de acesso público. E aí, de vez em quando, eles conseguem descobrir esses cometas lá que estão passando pela frente da câmera. Foi o que aconteceu com o F8 Swan. Um australiano descobriu, né, esse de março, e as observações começaram em seguida já, né? As observações e fotografias. Esse cometa ele começou a aumentar de brilho muito rápido
E ali para meados de abril, né, principalmente o pessoal da REA, o Alexandre Amorim, né, ele já, com binóculo, ele já conseguiu fazer observações desse cometa. Então, o que aconteceu? Eu tive a sorte de descobrir, né, esse cometa logo no começo, e assim que o céu aqui em Joinville permitiu, eu apontei o meu telescópio para ele e consegui fotografá-lo. Essa foto que aparece na live, eu acredito... não é essa. Eu fui o segundo brasileiro, né, a fotografar esse cometa, e depois de mais alguns dias, eu fiz essa foto que você colocou aí na live, né? Quando o cometa já estava atingindo praticamente o seu máximo de brilho. Eu acredito que foi ali perto do dia 10 de maio, eu não estou recordando exatamente quando foi a data, tá? Mas esse foi um cometa, assim, que ninguém conhecia. Do nada, esse australiano já descobriu a sua existência, né? O pessoal começou a registrar ele, um atrás do outro, ele aumentou muito de brilho, e aí ele se desintegrou e agora já não é mais possível observá-lo. Ok, muito bom, Luiz. Deixa eu fazer uma pergunta para quem está aqui nos assistindo. A gente tem a Ana Paula, o Osvaldo, tá? Mandar um abraço para todo mundo, o Luke, que sempre está com a gente. E o áudio ficou um pouco baixo no começo. Eu dei uma melhorada agora, eu peço que vocês me falem aí se o áudio melhorou. O que eu queria fazer uns comentários sobre o cometa, porque muita gente fala assim, porque a NASA esconde informação, que eles poderiam ver isso daí, eles só contam pra gente depois que já passou, mas a dificuldade de ver um objeto desse daí é muito grande. Quando a gente vê esse objeto próximo já ao Sol, e aí eu vou tentar ilustrar aqui na imagem o que a gente tem no cometa. O principal, que é o núcleo dele, é essa parte branca interna. A gente tem a coma, que aqui aparece em verde. Aí eu vou pedir para o em seguida o Luiz comentar por que ela é verde. E aí a gente tem lá a cauda do cometa. Mas essa imagem, bela imagem que a gente tem aqui, não é uma imagem contínua. Enquanto esse cometa está distante do Sol, não existe coma e não existe cauda. A cauda e a coma é o resultado do aquecimento dos gases, e ele se torna visível quando ele já está próximo do Sol. Então, quando ele tiver, vamos dizer, uma distância perto de Plutão, por exemplo, provavelmente era uma rocha congelada que dificilmente ia ser visualizada. Tá correto, Luiz? Corretíssimo, Newton. O cometa ele começa a brilhar quando ele se aproxima ali de Marte, mais ou menos, né? E aí ele começa a brilhar nessa cor, né, bem característica da coma, que é essa cor verde. Isso é principalmente pela composição química do cometa, que é rica em carbono e nitrogênio. E isso, quando ele reage com a luz do Sol, ele acaba criando essa luz verde. Já a cauda, né, o cometa normalmente ele tem duas caudas. Esse não dá para ver, mas um cometa, quando ele se torna muito brilhante, ele chega muito próximo do Sol, ele acaba tendo duas caudas. Uma que é essa cauda verde, né, que é proveniente dessa composição química rica em carbono e nitrogênio, e outra cauda que é uma cauda amarelada, né, que aí já é refração, da poeira que é expelida do cometa. Essa cauda amarelada ela começa a acontecer quando o cometa já está bem próximo do Sol. Então é algo mais difícil de se ver e algo bem bonito que a gente consegue registrar. Sim, porque imagina que o cometa é uma bola de gelo, né? Distante do Sol, ele não tem essa reação que a gente está vendo, isso é uma reação química, vamos colocar assim. E você tem aí a expansão desses líquidos, esses gases, os gases evaporam, então você vai ter íons escapando, você vai ter aí o próprio gás, né? Ele vai perdendo massa e ele vai perdendo poeira também. Então, de certa forma, o cometa ele vai se desfazendo, o que é muito comum. O cometa se desfaz quando se aproxima do Sol e muitas vezes até é completamente perdido, não é mesmo, Luiz? Exatamente, é o que aconteceu recentemente com o cometa, se eu não me engano, o nome dele era o Atlas, né? E com o Swan também parece que está acontecendo isso, né? O cometa está chegando próximo do Sol, devido principalmente ao aquecimento, mas também a ação de maré do Sol, né? A ação gravitacional, ele acaba se desintegrando e muitas vezes a gente acaba perdendo, né? Essa visualização porque ele simplesmente se desintegra mesmo. É verdade, então a gente tem aí um objeto muito interessante e que ele é muito dinâmico. Ele não é assim o tempo inteiro, então algumas pessoas vão pensar que o cometa segue dessa forma, né? Ele só aparece assim quando está próximo do Sol. Um outro detalhe importante é que a cauda sempre fica para o lado oposto do Sol, porque a cauda está sendo arrastada pelo vento solar. Eu fiz ontem um vídeo, uma apresentação sobre o Parker Solar Probe, que é a sonda que está estudando principalmente o efeito do vento solar, e o vento solar, a prova maior dele está aqui.
o vento solar arrastando esses gases formando a cauda. Perfeito. Legal, agora eu tô com a Lua aqui, Supermoon Mosaic, maio de 2020. Comenta para nós, Luiz, essa imagem aqui que em alta resolução fica uma coisa linda, com essas crateras e tudo mais. Qual a dificuldade de obter uma imagem dessa, já que a gente vê muita gente fazendo até mesmo com câmera fotográfica hoje, claro que seu equipamento é mais potente do que isso. Comenta como é que foi produzir essa imagem. Perfeito. Esse tipo de imagem é totalmente diferente da imagem que nós tiramos do céu profundo, né? Que é, por exemplo, da galinha correndo. Essa imagem nós normalmente utilizamos câmeras com sensores bem pequenininhos, né, na ordem de 4, 5 milímetros, para que a gente consiga ter o máximo de aumento possível na Lua, né? Esse aumento é tão grande que a Lua não cabe inteira numa foto só. Então nós tiramos várias fotos, normalmente 20, 25 fotos, e aí através de programas como o Photoshop, por exemplo, a gente consegue reunir, juntar todas essas fotos e aí fazer um mosaico, né, que vai ficar uma resolução bem bacana. Com certeza dá para tirar foto da Lua com o celular e o telescópio, com uma câmera DSLR normal e o telescópio, né? Mas por conta da atmosfera da Terra, que acaba gerando muitas aberrações na imagem, isso se torna um pouquinho mais complicado de fazer uma imagem única, muito grande, com uma DSLR. Então o que a gente faz é tirar várias fotos pequenininhas, escolher as melhores, né, as que saíram mais estáveis, e aí juntar todas elas no Photoshop depois. Tá, e aí uma das perguntas que eu tenho para você é por que tem que ter o Photoshop, né? Então, quem não conhece vai imaginar, por exemplo, que se ele utiliza um Photoshop, isso é tudo mentira, é fake, mas eu vou pedir para ele explicar depois aí por que tem essa necessidade do Photoshop e qual que é o trabalho que ele tem depois que ele acabou de fazer as imagens, ainda tem o processamento, a gente vai chegar lá, tá? Por isso aqui que se chama mosaico. A próxima imagem a gente tem a Eta Carinae, a nebula Eta Carinae. Como é que fala Eta Carinae? Pode falar Eta Carinae, Eta Carinae. Eta Carinae, isso. Várias formas de falar. Na primeira imagem aqui é um close-up da Eta Carinae, né? Então vamos lá, como é que é? Aqui a gente já está falando de uma imagem de espaço profundo, não é isso? Exatamente. Essa é aquela nebulosa que eu citei anteriormente quando a gente estava falando da galinha correndo, né? Essa é uma das maiores nebulosas que nós temos visíveis aqui no hemisfério sul. Na verdade, é uma das maiores nebulosas que a gente consegue ver aqui na Terra, né? Ela fica bem próxima em tamanho angular à nebulosa de Orion, que é M42, que, salvo engano, tem uma foto minha ali também, né? Essa é uma das nebulosas mais fáceis de se fotografar, porque ela é bem brilhante mesmo, mas mesmo assim envolve todo um trabalho ali de capturar a luz por algumas horas, nesse caso foi apenas 1 hora, né? Juntar essas fotos num software no computador chamado Deep Sky Stacker, e aí fazer todo o pós-processamento através do Photoshop. Tá, se a gente for falar em tamanho, você tem a definição do tamanho dessa nebulosa? De cabeça, você sabe? Eu não vou lembrar de cabeça. Eu tenho tudo anotado. Porque uns milhares de anos-luz aí. Mas de cabeça eu não tenho. Não, tranquilo. Imagina o tamanho que é toda essa imagem aqui, quanto de estrela que tem aqui dentro, inclusive informação. Uma coisa linda. E a próxima imagem, de novo, é a Eta Carinae, aí com um ângulo diferente, num ângulo aberto, não é isso? Exatamente. É até interessante mostrar os dois objetos fotografados por lentes diferentes, né? Aquela foto anterior foi fotografada com um telescópio, né, com 400 milímetros de distância focal. A distância focal é como se fosse o zoom da câmera, vamos dizer assim, tá? E essa nova foto da Eta Carinae foi fotografada com uma lente fotográfica com 135 milímetros de distância focal. Então, quanto menor a distância focal, quanto menos milímetros de distância focal nós temos, menor é o zoom que a gente vai ter naquele objeto. Então, na foto anterior eu tinha uma imagem em 400 milímetros, né? E nessa eu tenho uma foto com 135 milímetros. Então, a nebulosa fica menor e, ao mesmo tempo, eu pego muito mais objetos daquela região, né? Na parte direita ali a gente consegue ver um aglomerado aberto, que, se eu não me engano, são as Pleiades do Sul, né? Tem também uma nebulosa escura ali perto, pega algumas outras nebulosas de emissão menorzinhas. A grande vantagem disso é que nós conseguimos mais luz em menos tempo, né? E é mais fácil de fotografar, porque quanto menos zoom nós temos na nossa imagem, mais fácil é acompanhar o movimento do céu,
né? Já que, na verdade, o movimento da Terra, né? Que para a gente se traduz no movimento das estrelas no céu. Que esse é um dos assuntos aí para você explicar para a gente como é que você consegue manter o seu telescópio por horas apontado para um único objeto. E aí assunto que eu vou emendar aí essa questão da lente. Porque quando a gente pensa aí na ótica, né, na nossa ótica humana, nós temos duas lentes, né, que utilizamos o tempo inteiro. E elas podem até variar de tamanho, mas elas têm um tamanho, vamos colocar fixo ali. Já com o equipamento você consegue variar para encontrar diversos resultados. Eu quero que você me explique isso daí em seguida. Então vamos para a próxima foto aqui. A gente está aqui com a sua primeira galáxia fotografada, NGC 3115, The Spindle Galaxy. Uma galáxia espiral. Exatamente. Essa foi a minha primeira imagem de galáxia, né? Na verdade, na época eu não tinha nem um telescópio próprio para céu profundo ainda. Eu usava um telescópio que é interessante mais para observações planetárias, né? E eu peguei uma época, é até curioso, que eu comprei a minha montagem equatorial, que é justamente esse equipamento que possibilita a gente seguir as estrelas por vários minutos, né, em horas. E por 6 meses eu não tive uma noite de céu aberto. É incrível, né? Parece que a gente compra equipamento astronômico e o céu desiste de colaborar com a gente. E aí por 6 meses eu não consegui, e por um dia lá o céu abriu por uma meia hora, eu montei tudo rapidinho, coloquei ali o telescópio apontando para essa galáxia, que era a única galáxia que eu estava conseguindo ver, onde o céu estava meio aberto, e aí fotografei ela. É uma galáxia bem pequenininha, minúscula, né? Que só consegui fotografar porque, por coincidência, eu estava com esse telescópio planetário que tem uma distância focal maior, ou seja, um zoom bem grande. Legal, muito bom. E aí me fala uma coisa, essa daqui foi a sua primeira galáxia, qual foi o objeto mais longe aí que te deu mais emoção de fotografar? O objeto mais longe foi uma galáxia que fica próxima ao aglomerado globular Ômega Centauri. Infelizmente eu não cheguei a postar ela aqui no meu blog, depois eu posso te passar o link do Instagram. Quando nós apontamos para Ômega Centauri, né, que é um aglomerado globular, é o maior aglomerado globular da nossa galáxia, existem várias galáxias pequenininhas no mesmo campo ali de Ômega Centauri. E eu consegui capturar uma galáxia que, se eu não me engano, tem magnitude de 14,24, né, que é uma galáxia extremamente escura. No dia a Lua estava meio que atrapalhando e tudo mais, eu pensei que eu não ia conseguir uma imagem boa, e aí eu consegui capturar essa galáxia, que é uma galáxia bem pequenininha e muito longe, é até difícil de encontrar informações sobre ela, informações sobre o tamanho real dela, sobre a distância, mas é tão pequenininho que eu fiquei muito contente de ter capturado aquele tipo de sinal numa foto. Foi bem bacana. Imagina a dificuldade. O que a gente tem que pensar aí, né? Você não pode... O equipamento não pode balançar, acho que você vai falar disso aí, da qualidade do tripé ou do sistema ali que fixa a base, que eu não sei nem o nome, né? Você não pode ter poluição visual ali, né? Luz de rua, tem que ter um lugar escuro. E aí eu já emendo uma pergunta aqui. É normal aí os astrônomos muitas vezes viajarem para o interior, para alguns lugares, para conseguir principalmente no caso dos eclipses, mas você costuma viajar com o seu equipamento para encontrar condições meteorológicas melhores? Olha, isso é o que eu quero muito fazer, mas ainda não tive a oportunidade, né? Eu estou com esse meu equipamento, com a montagem equatorial, há mais ou menos 1 ano, né? Por 6 meses o céu ficou totalmente fechado, e aí quando o céu começou a abrir, nós chegamos agora aqui na pandemia, né? E eu estou evitando um pouquinho sair de casa. Mas eu tenho planos, né, com certeza, de ir para cidades escuras. Tem uma cidade aqui pertinho de Joinville, que se chama Campo Alegre, que já tem um céu muito bom, e a gente planeja viajar, principalmente com o nosso grupo de astrônomos amadores aqui de Joinville, fazer essas viagens de campo e fotografar em céus que colaboram mais. Muito bom, porque aproveitar algumas situações únicas, né? Imagina um cometa passando. Exato. E você ter aí o céu com nuvens na sua região, você consegue escolher uma região melhor. A gente está aqui com o próximo slide aqui da Lua, né? A Lua e Saturno em conjunção. Eu vou te falar uma coisa, eu canso muitas vezes de ver imagens da Lua, mas essa imagem aqui é uma das que mais me impressionou pela qualidade que a gente conseguiu observar aqui, a diferença da parte iluminada da parte escura, né? E aí, assim, eu já vou pedir para você explicar aí para as pessoas que essa luz que chegou até a Lua aqui na parte escura não é a luz do Sol, ou melhor, é a luz do Sol, mas não diretamente, ela é refletida da Terra. Então explica para nós como isso funciona.
Exatamente, né? A luz cinérea, nós chamamos de luz cinérea. O que acontece? Devido à posição da Lua nessa fase, o Sol ilumina a Terra, essa luz refletida acaba voltando para a Lua e aí a gente consegue ver essa Lua parcialmente iluminada, né? A gente consegue notar essa luz cinérea a olho nu, né? Dependendo da fase, quando a Lua está bem pouquinho iluminada, a gente consegue ver a olho nu essa luz. Né? Só que na câmera é extremamente difícil de capturar isso, porque ou você pega a câmera para fotometrar, né, para equilibrar bem a luz no lado iluminado, ou você configura a câmera para fotografar bem o lado escuro. Né? É difícil que uma câmera consiga fotografar, registrar de forma satisfatória a informação dos dois lados. Então, o que a gente faz? Nós fotografamos primeiro o lado iluminado, de forma correta, depois o lado escuro, de forma correta, e aí nós fazemos a junção dessas duas imagens para que a exposição fique agradável aos olhos. Né? Do contrário, até no site mostra, né? Do contrário, ou um lado ficaria muito escuro, ou o outro lado ficaria muito iluminado. Então a gente faz essa junção no software para que ela fique de forma bem parecida com o que a gente vê olho nu mesmo. Tem um truquezinho aí, mas não é fake, pessoal. É um detalhe técnico aí que a gente desconhece. Igual a gente vai falar aí de empilhamento de imagens, de processamento de imagem. É natural, porque o que você quer ali absorver é extrair o máximo possível daquele objeto. E você não vai conseguir isso com um único clique. Então quem pensa que o fotógrafo, que o astrofotógrafo vai bater a foto e obter uma imagem com um único clique, se engana. Né? É fácil de observar isso, é fácil de ver que isso não é fake, porque quando você entra ali no site, por exemplo, da NASA, que tem todo um material lá na galeria da NASA, você pode ver o que você quiser lá, não tem nada escondido, as informações estão lá. Por exemplo, foram 400 imagens, foram, né, um empilhamento de 800 imagens, isso está muito claro lá, é só ler que você vai ver que aquilo foi um trabalho de uma sequência de imagens, dali foi obtido. Em alguns casos, aplicou-se um filtro específico e tudo mais. Então a gente vê nessa imagem aqui, além da Lua, lindamente, né? Uma imagem, como eu falei para você, vontade de imprimir umas imagens dessa e colocar no teto do meu quarto. A gente tem do lado direito aqui Saturno aí, né? E aí para quem acha que, pô, Saturno está muito pequeno ou está muito grande, tem que entender que toda uma ótica aí, mas Saturno está muito, muito mais longe do que a Lua, né? Apesar de muito maior, a gente consegue registrar essa conjunção de uma forma espetacular. É isso mesmo. Aí deixa eu te emendar uma outra pergunta aqui, que vamos fazer essa pergunta. Tá bom, eu tô vendo aqui a Lua, um corpo celeste, um outro corpo celeste aqui dentro do nosso sistema solar. Cadê as estrelas de fundo? Perfeito, ótima pergunta. Como eu usei como base a foto da Lua bem iluminada, né, a foto da parte iluminada pelo Sol, eu optei por utilizar o fundo preto, porque aí eu consegui também registrar Saturno de forma satisfatória. Né? Ou eu faço uma exposição para capturar as estrelas de fundo, né? E aí todo o resto, Saturno estaria muito brilhante, estaria estourando a luz, a Lua estaria estourando a luz, ou então eu deixo o fundo preto para dar preferência ao meu assunto principal, que no caso é a Lua e Saturno. Né? Eu poderia ter feito uma outra exposição mais longa ainda para registrar as estrelas? Poderia, mas não vem ao caso nessa imagem, né? Aí é a visão do fotógrafo, claro, mas eu acho que não vem ao caso, porque o foco principal nessa foto mesmo é Saturno e a Lua. Né? Então eu dei preferência a esses dois objetos. Mas não significa que você tenha apagado nada no fundo, você só não usou a regulagem do seu equipamento para obter. O interesse seu era o primeiro plano, né? Primeiro plano aí, Saturno e Lua. O que estava no fundo não era o seu foco, né? Exatamente. Legal, muito bom. Essa imagem está muito linda. Bom, tá aí. Essa é a apresentação dos slides. Eu vou colocar o site do Luiz aí nos comentários depois, tá? Vocês podem fazer aí mais... Deixa eu ver se eu ajusto a minha imagem aqui para aparecer os dois, eu e ele. Não sei se eu vou conseguir. Eu vou deixar só o Luiz na tela por enquanto. Acho que assim eu consigo. Vamos lá. Bom, Luiz, vamos falar um pouco do equipamento, né? Você não usa um equipamento aí especial para fazer esse tipo de registro. Com certeza a gente não está falando de um equipamento simples, porém, né,
A pergunta que eu quero deixar aqui, eu quero já seja emenda, fala do seu equipamento e já fala aí da possibilidade de um amador, né, começar na astrofotografia. Será que é possível começar com equipamento caseiro? Será que eu consigo construir alguma coisa? Utilizar de repente o meu celular ou uma câmera fotográfica aí semi-profissional? Ou eu tenho que gastar 20, 30 mil reais? Como que funciona? Perfeito, Newton. Bom, quanto ao meu equipamento, como eu foco, né, em objetos de céu profundo, eu tenho basicamente 3 tipos de equipamentos que eu utilizaria. Um deles é o telescópio, é o mais óbvio, né, um telescópio refrator, ou seja, um telescópio de lente. Ao contrário do que a galera imagina, é um telescópio pequeno, né, tem que ser um telescópio leve. Uma câmera DSLR é uma câmera profissional. A minha câmera é bem antiga, é uma Nikon D5000 de 2009, né? E o principal, de longe o principal, é a montagem equatorial, né? Que é uma da Ioptron, a CM25P. Essa montagem equatorial é o tripé, né? Aquele equipamento que você havia comentado antes, é o tripé no qual eu coloco a minha câmera e coloco o telescópio, e ele vai seguir as estrelas, né? Ele segue as estrelas, ou a estrela, ou a nebulosa que eu quero fotografar durante a noite inteira, né? Ele fica contando para um exato ponto no céu até eu finalizar a minha exposição, né? Esse é o principal objeto, porque, como você ressaltou anteriormente, qualquer balançada, qualquer imprecisão na sequência desse objeto, né, vai gerar um problema na imagem. Então, imagina que eu estou fazendo uma foto lá, uma exposição que dura 180, 300 segundos de exposição, né, e lá no meio dá uma tremida na minha imagem. Descarta esses 3 minutos, joga fora esses 3 minutos, começa do zero. Né? Então, esse é de longe o equipamento mais importante para a sua fotografia de céu profundo. Tá? Então, legal. Eu tô com a foto do seu equipamento aqui, eu vou fazer uns comentários, porque eu acho que o Luiz não está conseguindo ver a imagem, e aí o Luiz vai me corrigir se eu estiver errado. Então, quando a gente fala de um telescópio, é claro que nós aí amadores vamos pensar apenas aqui no tubo principal, né? E lá no espelho refletor, né? Aqui é um tipo, aquele espelho é o catadriótico, como é que fala? Isso, tem o refletor newtoniano, que é apenas o espelho primário e secundário, e aí tem o catadióptico. Catadióptico, difícil. Isso, que ele tem um espelho também lá atrás, é um newtoniano, porém ele tem uma outra placa corretora de vidro na frente do telescópio, para selar o tubo. No caso do meu telescópio, é um refrator mesmo. Ele tem apenas uma lente, como se fosse uma lente de câmera, e atrás eu coloco a minha câmera. Funciona como se fosse uma lente de câmera, só que bem grande. O seu, então, na verdade, nem chega a ser um newtoniano. Você tem uma lente aqui na parte de cima, né? E na parte de baixo você adapta ali a sua câmera. Que câmera é essa que você tem aqui? Essa é uma Nikon D5000. É uma câmera da Nikon, uma DSLR da Nikon, uma DSLR de entrada de 2009. Já é uma câmera bem antiga, né, mas dá para o gasto, dá para fazer algumas fotos. E você usa o zoom dela para aproximar o objeto? Mais ou menos. Por incrível que pareça, esses objetos que a gente fotografa, eles normalmente são bem grandes, tá? Por exemplo, a Eta Carina, né, ela tem mais de 1 grau de diâmetro. Então, imagina, pega o seu dedo, assim, aponta o seu dedo para cima. O diâmetro de Eta Carina tem aproximadamente o espaço que o seu dedo vai ocupar no céu. Ela é bem grande. Então, o zoom, nesse caso, não importa tanto, né? A câmera eu utilizo apenas para registrar, é um sensor APS-C, né? Eu utilizo apenas para registrar a informação. Quem vai dar o zoom mesmo é o telescópio. Quem vai captar a luz, quem vai fazer tudo é o telescópio. A câmera fica fixa e o telescópio você tem um ajuste aqui. Esse ajuste aqui é manual, no caso? E você... Isso. Desculpa, Newton. Esse telescópio ele é de zoom fixo, tá? Então eu só consigo um aumento com esse telescópio. Sim. A não ser que eu mude a câmera, né? Se eu mudar a câmera, botar uma câmera com sensor menor, aí sim, aí eu consigo um zoom um pouquinho diferente. Mas o foco em essa fotografia, pelo menos de céu profundo, não é em variar tanto o aumento, né? O zoom, e sim em capturar o máximo de luz possível. Sim, legal. E além do telescópio aqui, né, que é o tubo principal aqui vermelho, eu tenho um outro tubo aqui com um cabo também ligado que ajuda a encontrar a imagem, é isso? É exatamente isso. Na verdade, a gente chama isso de telescópio de guiagem. Ou seja, esse telescópio ele tem uma câmerazinha ali atrás, né, aquele cabo saindo,
o que eu faço? Eu aponto esse telescópio para uma estrela no céu, e aí tem um programa que ele fica seguindo aquela estrela, né? Então o telescópio, o motor da montagem equatorial começa a se mexer, e sempre que há uma imprecisão na sequência, né, no quanto o telescópio está seguindo essa estrela, essa outra câmera em cima, a câmera preta, ela vai avisar para o meu computador, você não está seguindo a estrela corretamente, dá um pulso para adiantar um pouquinho esse motor aí. Ou dá um pulso para atrasar um pouco esse motor, entendeu? Porque a montagem equatorial é um equipamento mecânico, e como todo equipamento mecânico construído pelos seres humanos, há uma imperfeição ali, né? Então a gente não consegue seguir as estrelas de forma perfeita. Esse telescópio de guiagem serve para corrigir essa imperfeição, né? Então, para garantir que eu vou estar sempre acompanhando a mesma estrela durante a noite inteira, eu vou fazendo várias fotos ali de 1 segundo da mesma estrela a noite inteira, para que eu tenha o máximo de precisão possível nas minhas fotos. Então, legal. Então, eu vou continuar explicando aqui. Lembrando que eu sou bem novato nessa parte, eu não conheço a fundo, mas a gente tem aí o telescópio refrator, que é a principal peça, com a câmera na parte de trás. A câmera tem um cabo aqui, dá para perceber bem que está ligado no computador, então ela já vai transmitindo os dados para o computador, né? Em alguns casos dá para fazer o registro na memória da câmera, quando não é muito tempo, eu creio eu. E tem um outro telescópio aqui talvez de amplitude, não, ele não amplia tanto a imagem, mas aí a função dele é apenas acompanhamento. E agora vem a questão aí que pouca gente conhece, que é a montagem equatorial. Que a gente tem o quê? Primeiro ponto aqui importante, eu até estava discutindo hoje, né, com um amigo aí que está fazendo imagens aí e está tendo dificuldade, porque as imagens ficam tremidas, por quê? Ele utiliza um tripé muito simples, né, o Oswaldo, não é o outro. Ele utilizando um tripé muito simples, ele não é tão rígido quanto esse, balança demais e à medida que ele tenta ajustar, né, para o movimento dos objetos, dos corpos no céu, a imagem não fica boa. Então, o primeiro ponto aqui, você tem um tripé eu creio que seja muito pesado, né? Tem uma montagem equatorial aqui, que é a combinação de um motor, né? Existe um sistema elétrico aqui com o motor, um contrapeso na parte de trás, que é para equilibrar aí o ângulo do equipamento todo. E a partir do momento que você encontrou o objeto, esse motor vai girar, né? Então, eu vou tentar fazer aqui visualmente. Então, eu vou pegar um globo aqui para mostrar para a galera. A Terra não está parada, a Terra está girando. Então o problema do astrofotógrafo, né? Imagina que meu dedo é o Luiz lá fazendo o registro dele lá de Joinville. Cadê Joinville? Está aqui. O objeto pode estar parado, mas a Terra vai girando no céu. Então o objeto acaba passando na frente dele. E a câmera faz o acompanhamento e com isso a imagem fica parada. Por isso que você consegue bater uma sequência de horas de imagem, é isso, Luiz? É a montagem equatorial que te permite isso? É exatamente isso, Newton. Se não tivesse a montagem equatorial, o que ia acontecer é que a minha imagem ela ia ficar com vários riscos, né? As estrelas elas iam passar pela frente do telescópio, iam sair do outro lado e eu não ia conseguir captar a nebulosa, né? Ia ficar vários riscos. Até um tipo de astrofotografia, né? que é o Star Trail. O pessoal pega a câmera, coloca ela fixa, tirando foto por várias horas e eles conseguem ver o movimento do céu, né? Isso para mim é indesejado. Eu quero fotografar sempre o mesmo objeto. Então eu utilizo a montagem equatorial para seguir esse objeto a noite inteira. Então basicamente o que o sistema faz é rastrear as estrelas. Então em relação à câmera, né, em relação ao sensor, ao telescópio, o céu fica parado porque ele acompanha, isso é todo automatizado. Exatamente. Nós alinhamos a montagem equatorial com o polo sul celeste, né, tem que ser um alinhamento extremamente preciso, e aí é só deixar levar que ele vai acompanhar durante a noite inteira. Você não pode todo dia ficar montando e desmontando isso? Você fica fixo ali na sua casa? Não, pior que eu monto e desmonto todo dia, Newton. Só se eu vejo que o clima vai ficar realmente muito bom, não vai esquentar muito, aí eu jogo ali um pano branco por cima, né? E aí a gente consegue esperar um dia, 2, para fotografar novamente. Mas já sonhou em construir algo em cima da sua casa para ele ficar numa cúpula lá? Imagina que coisa linda. É um sonho, mas ele vai ficando cada vez mais cara a brincadeira, né? Então deixa eu aproveitar aqui que a gente está com o seu equipamento montado aqui na imagem, com o sistema de rastreamento aí. Eu já visualizei, eu já utilizei, não, mas eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns objetos no céu, com um sistema computadorizado que ele aponta para qualquer estrela. Existe ali
tipo um tablet ali, que a pessoa coloca o código do corpo, né? E ele aponta. Esse sistema seu faz isso também ou ele só faz o rastreio? Faz isso e até um passo a mais, tá? É o chamado go-to, né? Ele vai para o objeto que você quer. Essa montagem equatorial que eu tenho, ela faz isso, né? E como a montagem equatorial, a câmera, está tudo conectado ao computador, o que a gente consegue fazer é tirar uma foto. Nós fazemos o go-to aproximado. Devido a essas imperfeições mecânicas, esse go-to, né, esse apontamento, ele não é perfeito, ele sempre vai errar o objeto por alguns arco-minutos ali, às vezes alguns graus, né? Então nós tiramos uma foto curta do céu para pegar algumas estrelas, e aí a gente faz o que é o processo chamado plate solving, ou seja, há um programa que identifica o padrão de estrelas naquela região do céu e vai te dizer exatamente para onde o telescópio está apontando. E aí ele consegue corrigir automaticamente para que o objeto que eu queira fotografar fique sempre no centro da câmera. Entendi. Então, por exemplo, no caso do cometa, né? Alguém descobre o cometa e passa as coordenadas ali num blog, em alguma coisa especializada, você pega essa informação, joga no seu computador e o telescópio estando montado ele já vai encontrar, pelo menos vai chegar muito perto dessa imagem, é isso? Exatamente, né? São as coordenadas de ascensão reta e declinação. Nós jogamos no software que controla o telescópio e aí eu consigo encontrar, na grande maioria das vezes, todos os cometas de forma relativamente fácil. Legal, legal. Bom, deixa eu trazer para você aqui umas perguntas, tá? Tentei aqui imaginar aqui que uma pessoa que está começando, eu sempre observei o céu, mas nunca tive um equipamento nem perto disso, nem um profissional, já tive um equipamento muito simples. Confesso que é muito difícil usar um telescópio comum, né? Usar um refrator comum com um tripé simples é muito complicado, né? E para chegar nesse nível aí, eu acho que é muito estudo. Quem sabe um dia eu chego até lá. Tô tentando trazer umas perguntas aqui como se fosse alguém aqui do público, tá? Perfeito. Então, para alguém chegar nesse nível aí, né? Para alguém chegar nesse nível de equipamento, a gente, sem falar da questão de dinheiro e tal, tem que estudar o quê, né? Estudar constelações, tem que estudar o funcionamento da ótica do equipamento. Aí eu quero que você me explica por que tem lentes de tamanhos diferentes, né? E como que uma pessoa comum consegue começar, né, a fazer astrofotografia se ela tiver um equipamento simples? Perfeito, eu vou respondendo aos poucos. Se eu pular alguma coisa, você volta atrás que eu respondo, tá? Para começar com a astrofotografia, Newton, o primeiro passo, sem dúvida, é você começar com a astronomia amadora visual. Você conhecer as constelações, saber identificar onde ficam as principais nebulosas, saber onde fica o polo sul ou o polo norte, caso você more no hemisfério norte. Isso é extremamente importante, eu diria que é primordial. Não adianta tentar iniciar na astrofotografia sem conhecer o mínimo de coordenadas celestes, vamos dizer assim. Tá? Se você vê uma estrela brilhante no céu, você tem que saber qual é aquela estrela brilhante. E por isso que a gente recomenda sempre que a pessoa que queira iniciar na astronomia evite começar por um telescópio, ou um telescópio muito grande, e comece com um binóculo. Porque o binóculo ele já vai captar muito mais luz do que o nosso olho sozinho consegue captar, e ele não tem um zoom tão grande, então você consegue identificar as principais estrelas das constelações de forma muito mais fácil do que um telescópio. E aí você consegue levar ele também na sua bolsa para uma viagem que você vai fazer para algum lugar que tem um céu mais escuro e tudo mais. E quanto custa um binóculo? Perdão. Pode falar. Quanto custa um binóculo desse para a pessoa começar? Porque eu vejo muita gente gastando aí perto de R$1.000, por exemplo, num telescópio, e acaba até revendendo porque se arrepende. E como eu falei, não é fácil de usar. Parece que é muito fácil, mas a configuração ali da ocular, saber para onde apontar, é complicado. Como você falou, eu já tive essa experiência de utilizar binóculos, né? E realmente é bem mais simples. Não dá para ver um objeto de espaço profundo, algumas coisas não é possível. Mas identificar, principalmente ver os planetas gasosos aí é muito fácil, né? Então, você conhece algum binóculo que você poderia indicar? A aproximação aí média que a gente precisaria para conseguir enxergar bem Saturno, Júpiter, por exemplo? Perfeito. O binóculo, tá? Ele vai te dar as especificações dele através de 2 números. O primeiro número é a quantidade de aumento que ele vai te dar, e o segundo número é o tamanho do objetivo, ou seja, o tamanho da lente da frente.
Por exemplo, tem um binóculo que é muito famoso na parte da astronomia amadora, que é o da Celestron Up Close 10 por 50. Então ele te dá 10 vezes de aumento e tem 50 milímetros de diâmetro na objetiva principal. Esse, eu diria que é o tamanho mais tradicional da astronomia amadora. Ele vai te dar 10 vezes de aumento, uma objetiva relativamente grande, de 50 milímetros, e você consegue ver vários aglomerados abertos. Se você estiver no céu escuro, você consegue ver alguns objetos de céu profundo, né? Como essa nebulosa de Eta Carina, a nebulosa de Órion, claro, com visão periférica, né? Se quiser eu explico depois como funciona isso, mas você meio que olha para os cantos, você não olha diretamente para o objeto, dá uma olhadinha para os cantos com o binóculo, e aí você consegue ver a fumacinha desse objeto de céu profundo, tudo isso através de um binóculo. Existem outros modelos, né, com objetivas de 70 milímetros, 80 milímetros, mas eu não recomendo para um iniciante, porque ele acaba ficando muito pesado. Então, a grande vantagem do binóculo é que ele é um objeto, um equipamento portátil. Então você segura ele, leva lá fora, fica lá meia hora observando, cansei, vou entrar de casa e pronto. Conforme você vai pegando equipamentos muito grandes, é difícil você ficar observando por muito tempo. Ele cansa no braço e isso vai desmotivar o iniciante. Então eu recomendo 8 por 40, 10 por 50, eu acho que é o binóculo ótimo para astronomia amadora. Legal, já é uma dica boa. Não sei nenhum valor, mas... Desculpe, o valor, ele está aí na casa entre os 300 e 700 reais, dependendo do binóculo. Esse do Close da Seleção, acho que está atualmente uns 500, 550. Então, não chega a ser muito. Eu vejo pessoas gastando aí um pouco mais, até num refrator às vezes, e vai se decepcionar de começo. Então, eu já vi muita gente, muito astrônomo e astrofotógrafo falando isso. Comece com binóculo. Você já experimentou um telescópio que não é tão fácil de usar. É complicado. Isso mesmo. Aí eu queria, aproveitando aí, fazendo um gancho, né, eu sempre faço uma brincadeira assim, que eu vejo as pessoas falando, como é possível fotografar uma galáxia 10 bilhões de anos? Como é possível isso? E aí quando chega na Lua, eles não conseguem fotografar o Jeep que ficou na Lua, né? Dentre os objetos grandes aí que o homem deixou na Lua ali, o Jeep, o módulo lunar, né? A parte de baixo ficou na Lua. Como é que os telescópios não conseguem captar uma imagem dessa e captam a imagem de uma galáxia, né? Aí eu sempre faço a seguinte brincadeira, e eu vou fazer essa brincadeira com você e você vai me corrigir se eu estiver errado, né? Eu sempre falo assim, qual que é mais fácil de você ver, uma caixinha de fósforo a 200 metros ou um transatlântico a 10 quilômetros? A 200 metros você não vai ver a caixinha de fósforo. Você vai olhar para ela assim, vai ter dificuldade de ver. Mas o transatlântico ele pode estar muito mais longe, mas ele tem um ângulo, ele é muito grande. Então o ângulo de visão dele permite que a mesma 10 km você veja ele com tranquilidade. Tá errada a minha comparação? Tá certíssimo, Newton, tá certíssimo. A Lua, ela tem alguns milhares de quilômetros ali de diâmetro, né? Só para ter noção, naquela foto da Lua que você mostrou que eu tirei antes, uma das maiores crateras que tem lá é Copérnicos, né? Copérnicos, se eu não me engano, tem 4 km de profundidade e 30 de largura. É enorme, a Lua é enorme. Então, imagina você ver uma bandeirinha ou um Jeep lá que vai ter o quê? 2 metros. É muito difícil de você ter uma resolução dessa. Não há nenhum telescópio na Terra, nem o Hubble no espaço, consegue observar, né, num grau de resolução desses. Já as nebulosas que nós fotografamos, né, elas têm milhares de anos-luz de diâmetro. Então, o nosso sistema solar é pequeno perto de uma nebulosa de emissão dessas. E mesmo elas estando muito distantes, é fácil de fotografar. Elas são relativamente grandes no céu. Eu até pensei de fazer um desenho aqui. Eu não conheço tanto de ótica, mas para explicar que, quando você vê um objeto, a luz precisou sair dele, né? Se é uma estrela, por exemplo, viajar todo o universo e chegar até o seu olho. Ou, no caso do telescópio, chegar ali até o sensor. E você tem a lente que vai conseguir ampliar, porque a lente, se o seu olho tem uma região pequena, a lente pega uma região maior, consegue pegar mais pixels e concentra isso, né? Então, com um desenho dá para explicar isso melhor. Mas o tamanho do objeto define muito a qualidade da imagem que você vai obter ali, né? E falando de imagem, aí vamos falar por que você tem que processar essas imagens, como que funciona esse processamento, o que é o tal do empilhamento.
E por que você gasta 6 horas, 2 dias para fotografar um objeto? Perfeito. Tem dois tipos de empilhamento, tá, Newton? Um quando a gente fala de imagens planetárias e outro quando a gente fala de imagens de céu profundo. Tá? Aqui eu tenho mais conhecimento é a de céu profundo. O que a gente faz? Eu não consigo deixar a minha câmera fotografando por 3, 4 horas direto, uma foto só. Né? Primeiro que a poluição luminosa, né, ela iria estourar a imagem, ia deixar a imagem totalmente branca. Segundo, que as imperfeições do sensor da câmera, elas geram ruídos, né, geram ruído na imagem, e esse ruído também atrapalhar a qualidade da imagem. Então, o que a gente faz? Em vez de tirar uma foto de 6 horas, eu faço várias fotos de 30 segundos, 60 segundos, 180 segundos, e aí eu utilizo esse programa no computador, que é chamado Deep Sky Stacker, para empilhar todas essas fotos. Quando eu empilho todas essas fotos, o programa consegue identificar o que é luz de verdade vindo dessa nebulosa de emissão ou dessa nebulosa de reflexão, né? E o que é ruído da câmera. Então, o que é ruído da câmera, o software vai excluir, e aí o que é luz de verdade, o que é sinal de verdade, ele vai empilhar, ele vai somar. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é tirar o ruído da câmera e aproveitar o sinal bom que a minha câmera está captando. Sim, porque aí você tem, entre várias camadas de imagem, a imperfeição de uma é coberta pela perfeição da outra e você consegue chegar numa média ideal aí. Isso mesmo, isso mesmo. E é um processo automático, você coloca as imagens lá, o sistema vai fazer o empilhamento, é isso? Dá para fazer de forma manual também, mas é um baita de um trabalho, né? Você consegue... Porque às vezes a gente tira 200, 300 fotos de um objeto de céu profundo, aí eu abro o Photoshop e começo a jogar uma imagem em cima da outra, às vezes tendo que fazer um alinhamento ali, porque por mais que a montagem equatorial seja precisa, ela nem sempre vai ficar perfeitinha ali, né? Ela vai ter um erro ao longo de 1 hora, ela mexe alguns pixels para a direita, então eu teria que fazer esse alinhamento na mão. Dá para fazer, mas dá um trabalho enorme, então nós utilizamos esses programas de empilhamento. E por que o céu profundo e o planetário têm a diferença aí? A distância, não? Não é a distância. A questão é que para os objetos aqui do sistema solar, e quando eu digo objetos do sistema solar, eu me refiro aos planetas mais brilhantes, tá? Júpiter, Vênus, Saturno, Marte. Esses objetos, ao contrário dos objetos de céu profundo, eles são extremamente luminosos. Então a gente não precisa fazer lá uma exposição de 2, 3 horas. Pelo contrário, uma foto ali de uma fração de segundos, né, 1/60 segundos, já é suficiente para captar toda a luz suficiente para eu registrar Júpiter de forma efetiva. O problema é que, como esses objetos são bem pequenininhos, aparentemente bem pequenininhos, eu preciso do maior zoom possível. E aí sim, quanto maior o telescópio, melhor. E quanto maior o telescópio, mais zoom, né, eu consigo nesse planeta e mais detalhes eu vou conseguir dele. Tá? Então, o que nós fazemos? Como o zoom é muito grande, a atmosfera começa a atrapalhar. Nós somos envoltos por uma camada de ar, e essa camada de ar gera imperfeição na luz que nós captamos desses planetas. A gente consegue ver isso a olho nu. Né? As estrelas cintilando normalmente à noite é exatamente isso. Né? É a atmosfera, vento e tudo mais, que gera imperfeições na imagem. Na astrofotografia de céu profundo, como o zoom é bem pequenininho, essas imperfeições não geram nenhum problema. Na astrofotografia de planetas, como o zoom é realmente muito grande, né, nós tiramos uma foto lá bem próxima, a atmosfera atrapalha muito. Então, o que nós fazemos? Nós tiramos várias fotos por segundo do planeta. Por exemplo, nós tiramos lá 30 fotos por segundo de Júpiter durante 1 minuto, 2 minutos. Então, você multiplica, né, 30 fotos por segundo por 60 segundos, 1 minuto. E aí nós pegamos as melhores imagens de todas essas que nós tiramos ao longo de 1, 2 minutos e escolhemos as melhores para ser registrada, para a gente postar. Legal, muito bom. Então é um trabalho aí de arte, exige tempo, exige dedicação, né? E você ainda publica, Você participa de grupos fora do Brasil também, publica essas imagens? Sim, nós publicamos tem vários grupos do Facebook, né? Tem o Astrofotografia
amadora, que é gerenciado pelo Sandro Coletti, que é um ATM de Curitiba. A ATM é quem constrói telescópios em casa. Ele é bem famoso. É um grupo de astrofotografia aqui no Brasil que eu acho que é o mais ativo. Vale a pena participar, porque tem muita gente fazendo um trabalho espetacular lá. E aí tem vários outros grupos no Facebook. A gente também tem uma rede social chamada Astrobin, que é como se fosse o Facebook para os astrofotógrafos, né? Eu tento publicar as minhas fotos sempre lá. É bom porque é uma comunidade muito ativa, né? Todo mundo se ajuda, dá dicas e assim por diante. Sim, todo mundo curtindo o mesmo hobby aí. E Exato. Um assunto que eu queria tocar que a gente ainda não falou é, eu quero começar, então conseguiria construir um telescópio do nada, assim, qual que seria o caminho que você imagina para uma pessoa que às vezes até tem uma câmera boa, tá? Mas quer montar um equipamento um pouco melhor, né? Dá para construir um telescópio em casa? Sim, eu até pulei essa pergunta antes, né? Quem quiser fotografar o céu em casa, pode começar com um celular. Claro, não todo celular, mas se você tem um celular um pouquinho melhor, você já consegue fazer exposições de 30 segundos e captar a luz da Via Láctea, por exemplo. Né? Existem tutoriais no YouTube que ensinam a fazer isso. Tá? Agora, quanto a construir um telescópio, é perfeitamente possível. O meu primeiro telescópio de verdade, vamos dizer assim, né, foi construído em casa. Eu comprei o kit de espelhos de um ATM chamado Sebastião Santiago, né, um brasileiro. Ele vende o kit de espelhos para telescópios newtonianos. Então, na época, eram telescópios de 180 milímetros de diâmetro. Eu comprei esse kit. Comprei também o telescópio de PVC. Meu pai me ajudou muito na construção desse telescópio na época. Fazem 10 anos, 11 anos agora. E até o momento que esse telescópio estava montado, a gente se perguntava: poxa, será que vai valer a pena o investimento? Será que isso vai funcionar? E na primeira noite de céu aberto, que a gente conseguiu ver as estrelas, eu apontei para o primeiro aglomerado aberto que eu encontrei e a gente viu que focalizou certinho e que a imagem era extremamente nítida. Rapaz, foi muito emocionante. E o custo é muito baixo, né? Se eu não me engano, com 600, 500 reais, que é o preço ali do binóculo, né? Você consegue comprar um kit de espelhos para fazer esse telescópio. Claro, exige um certo conhecimento de astronomia, né? Vai exigir uma certa paciência, porque você vai ter que construir esse tubo, né, de forma extremamente precisa, mas é recompensador. Depois que você tem o conhecimento para encontrar os objetos no céu com esse telescópio, é extremamente recompensador. Eu vi um tutorial onde o cara monta um telescópio que são 3 aros de madeira, né, com um haste de alumínio para segurar o aro, e o tubo é simplesmente um EVA preto enrolado. Não é nem um tubo de PVC, que a maioria faz de tubo de PVC. Esse cara não, ele pega um EVA preto, enrola, e aí ele compra o refletor, né, o espelho refletor que fica na parte de baixo, e a ocular, né, e aquele outro espelho da frente. Mas assim, super simples, não é um negócio tão complicado. Agora, tem que ter uma habilidade para o alinhamento ficar correto. Ele explica lá no tutorial que eu assisti, ele explica como fazer um teste com uma lâmpada. Ele põe uma lâmpada no lado de um cômodo e ele testa para medir a distância que os espelhos têm que fazer primeiro, com papel. Aí encontrou a distância, ele anota tudo isso, transfere para a construção, mas a construção não tem nada de especial. Só que é um trabalho, a dedicação ali, e funciona, realmente é interessante. Exatamente, é bem bacana mesmo. A dica é: compra um binóculo, começa a conhecer o céu e vai juntando uma grana para comprar um kit de espelhos e construir o próprio telescópio. Sim, conhecendo bem o céu, e o céu já dá para se observar aí muita coisa interessante a olho nu, né? Pleiades, nebulosas, tem muita coisa interessante. E se também não tiver conhecimento e não tiver interesse, não adianta ter o equipamento, né? O equipamento não vai fazer nada sozinho. Exato. Muito bom, legal. Bom, Luiz, agradeço demais a sua presença aí. A gente tá aqui querendo divulgar aí essa informação, porque a gente vê esse tipo de imagem bonita, né? Muitas vezes imagens maravilhosas aí, tipo aquela imagem muito famosa de Saturno saindo por trás da Lua e o pessoal critica, fala que aquilo é montagem. Então, assim, não é fácil fazer esse tipo de imagem e ainda ouvir que é uma coisa fake, né? E explicar que, você tem que fazer esse processamento mesmo. Não é possível tirar a imagem de qualquer situação, né? Como você falou, se o seu foco ali é um objeto próximo que reflete demais, tem que ser feito tem que se pensar nas dificuldades, né? Olha com os desafios que você tem aí para chegar num resultado tão bonito.
Uma última Muito pergunta obrigado, para Milton. você. A gente tem aí, né, hoje em dia a gente tem aí o NEO lá, o Near Earth Object, que é um sistema de rastreio de objetos próximos da Terra, né, que tentam aí identificar asteroides, cometas, alguma coisa que traga risco, né. E tem toda uma comunidade de astrônomos e astrofotógrafos amadores que colaboram, né, com esse projeto. Você faz alguma coisa desse tipo? Você usa o seu equipamento para tentar encontrar alguma coisa nova no céu, né, captando imagens aí, para tentar encontrar, por exemplo, um asteroide, um cometa que não esteja catalogado? Isso, infelizmente, não, Milton. Isso requer muito tempo de imagem, né? Há um pessoal aqui no Brasil que faz um trabalho espetacular. Eles já descobriram vários cometas, vários asteroides, que é o pessoal do SOLNIR. Eles têm um telescópio privado, né, um observatório privado em Minas Gerais, e enquanto está escuro, eles estão fotografando. E eles já descobriram vários cometas, vários asteroides. E aí, uma vez que esses observatórios que conseguem ter bastante tempo à disposição, né, eles descobrem esses objetos, aí os outros astrônomos amadores que têm telescópios em casa, né, telescópios pequenos como o meu, aí a gente consegue fazer um acompanhamento dia a dia desses objetos que já foram descobertos. Esse, por exemplo, o SWAN, os astrofotógrafos ajudam muito a comunidade científica, porque eles estão fotografando o objeto e a gente consegue ver como que está o aumento de brilho do cometa, como está o aumento da cauda do cometa, e aí fazer um acompanhamento mais preciso. Você está monitorando ali a vida do cometa, como eu falei, ele é muito dinâmico, né? E aí, para a gente finalizar, uma pergunta sobre os satélites da Starlink, que para a comunidade dos astrofotógrafos, astrônomos, vem trazer um risco. Como que isso funciona? Por que uma quantidade maior de satélites aí ao redor da Terra pode atrapalhar o trabalho de vocês? Perfeito. É até bonito, né? A gente olha para o céu e aí são vários pontos luminosos passando de um ponto a outro. Às vezes são 5, 10, 15 satélites bem alinhadinhos. Mas é um problema porque eu imagino que você observar o céu, você conseguir observar as estrelas, é um direito que todo cidadão tem, certo? E, querendo ou não, o Starlink ele está meio que privando o cidadão de ter esse direito de observar o céu. Ele está estragando. E não só isso, não só a comunidade de astrônomos amadores, mas os astrônomos profissionais que estão sofrendo muito. Né? Vários telescópios grandes no Chile estão perdendo ali, às vezes, 1/3 do tempo de exposição que eles tinham, porque os satélites da Starlink estão passando por cima do Chile e aí tirando, né, estragando os frames que eles estão fazendo. Né? Assim, não criticando, eu acho que o projeto do Starlink é espetacular, ele está promovendo, né, a divulgação não, mas o alcance da tecnologia para todo mundo, isso é extremamente importante, mas eu acho que o Elon Musk podia ter um pouquinho mais de cuidado para fazer uns satélites que brilhassem um pouquinho menos. Né? Infelizmente, o avanço de uma área acaba impactando outra. Né? Quem sabe eles encontrem uma tecnologia aí que consiga ocultar um pouco do brilho desses satélites aí e mudar isso. Assim, o grande problema dos Starlinks, pelo que eu vejo, posso ser enganado, mas é que ele brilha muito logo após ele ser lançado. Quando ele chega na órbita dele, quando ele estabiliza na órbita dele, parece que ele continua brilhando, mas não é tanto. E ao mesmo tempo, a SpaceX está trabalhando com a comunidade de astrônomos para tentar melhorar, né, a performance do Starlink. Então, eu acho que pode ser que isso ajude no futuro. Vamos ver. Bom, agradeço demais a sua presença aí, trazendo tanta informação técnica, né? Muita coisa nova para mim, não conhecia essa parte do equipamento, desses detalhes aí do sistema. Sabia que as fotos eram empilhadas, mas eu também não entendia exatamente por quê. Então agradeço demais a sua presença. Vamos divulgar o seu trabalho aí, eu vou colocar depois aqui nos comentários da sua página. E parabéns, Luiz, parabéns e um grande abraço. Suas palavras. Muito obrigado, Milton. Valeu, uma boa noite. Agradeço a oportunidade e sempre que precisar, estamos aí.